A chuva caía implacável sobre a mansão dos Carvalho em São Paulo, como se o próprio céu chorasse pelas injustiças ocultas atrás daquelas pesadas portas de carvalho e ferro. Maria Flor estava de pé no centro da sala de estar luxuosa, com o vestido encharcado de lágrimas e suor, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Os trovões ecoavam violentamente, abafando os batimentos acelerados do seu coração aflito, enquanto os olhos frios e acusadores de sua sogra a perfuravam. A atmosfera exalava um luxo opressivo que sufocava qualquer esperança de misericórdia naquela noite escura. Dona Vitória Carvalho exibia um sorriso cruel e desdenhoso, segurando nas mãos o colar de diamantes da família, a suposta prova do roubo imperdoável. Cada palavra que saía da boca daquela mulher rica era encharcada de um veneno letal, destruindo meticulosamente a dignidade da jovem nora diante dos criados silenciosos. Maria Flor tentava falar. Tentava explicar que nunca tocaria naquelas joias, mas a sua voz frágil e embargada era completamente esmagada pela arrogância da matriarca. O peso da humilhação fazia com que as suas pernas tremessem sem parar naquele chão de mármore impecável. Desesperada, a jovem voltou os seus olhos suplicantes para Rafael, o homem que havia jurado protegê-la e amá-la diante do altar sagrado há poucos meses. O marido estava encostado perto da lareira apagada, com o rosto pálido e a postura covarde de quem foge das próprias responsabilidades. Ele evitava olhar diretamente para o rosto banhado em prantos da esposa, preferindo acreditar nas mentiras venenosas da mãe, a defender a mulher que carregava o seu filho no ventre. A traição silenciosa do marido doía muito mais do que qualquer ofensa proferida pela sogra cruel. As acusações continuaram a chover sobre ela, não apenas sobre o falso roubo, mas envolvendo calúnias monstruosas sobre uma suposta infidelidade com o motorista da família. Dona Vitória gritava que uma mulher de sangue sujo e origem miserável das favelas jamais poderia ser fiel ou ter qualquer tipo de decência moral. O coração de Maria Flor apertou dolorosamente no peito ao perceber que tudo aquilo era uma armadilha meticulosamente preparada para expulsá-la definitivamente daquela casa opulenta. A maldade humana ali presente parecia não ter limites, desafiando a própria justiça divina que ela tanto respeitava, com as mãos trêmulas repousadas sobre o ventre ainda plano, onde a nova vida começava a florescer silenciosamente. Maria Flor implorou por piedade. Ela clamou pelo amor de Deus e pela intercessão de Nossa Senhora, jurando inocência com uma pureza que apenas as almas verdadeiramente bondosas possuem. No entanto, o seu choro desesperado apenas alimentou a fúria e o desprezo de Dona Vitória, que ordenou imediatamente aos seguranças que agarrassem a jovem e a atirassem na rua sem hesitação. Os homens fortes aproximaram-se rapidamente, ignorando os protestos fracos e as lágrimas da moça inocente. Rafael deu um passo à frente, como se fosse intervir, mas um único olhar severo e controlador da mãe foi suficiente para paralisá-lo no lugar. Ele abaixou a cabeça, confirmando a sua fraqueza de caráter e selando o destino trágico da mulher, que ele dizia amar acima de tudo. Maria Flor sentiu o seu espírito ser estraçalhado naquele exato momento, compreendendo finalmente que o amor verdadeiro não pode sobreviver em um coração dominado pela ganância e pelo medo. A desilusão amarga tomou conta de cada célula do seu corpo, cansado e maltratado. Os seguranças arrastaram-na sem qualquer cuidado pelos corredores iluminados com lustres de cristal, enquanto os relâmpagos iluminavam intermitentemente a crueldade daquela cena desoladora e triste. Ela foi empurrada com brutalidade para o lado de fora da mansão, caindo de joelhos no asfalto molhado e sentindo o impacto doloroso do chão frio contra a sua pele. A chuva torrencial começou a lavar imediatamente as suas lágrimas, misturando a sua dor profunda com a tempestade violenta que castigava a cidade de São Paulo. A porta de ferro maciço fechou-se atrás dela com um estrondo ensurdecedor. Sozinha na escuridão da noite, Maria Flor tentou levantar-se, mas a dor no seu coração era tão esmagadora que a mantinha paralisada no chão encharcado. Ela olhou para as janelas iluminadas da mansão, onde outrora acreditara ter encontrado um lar feliz e seguro.
agora transformada numa prisão de mentiras cruéis. O frio penetrava nos seus ossos através da roupa fina, enquanto o vento cortante sussurrava palavras de desespero nos seus ouvidos, tentando destruir o resto de esperança que lhe restava. A imensidão da cidade grande parecia engoli-la viva naquele momento de abandono total, abraçando o próprio corpo numa tentativa vã de se aquecer. A jovem caminhou a passos lentos e cambaleantes pelas ruas desertas do bairro nobre, completamente desamparada. Cada mansão que ela passava exibia portões imponentes e muros altos, símbolos de uma riqueza excludente que sempre a havia rejeitado silenciosamente pela sua origem humilde. A sociedade julgava pelo dinheiro e pelo poder, ignorando as virtudes do coração e a pureza da alma, valores essenciais ensinados pela fé cristã que a sustentava. Ela continuou andando, guiada apenas por um instinto maternal incipiente para proteger o filho. As memórias felizes do início do relacionamento com Rafael surgiram na sua mente como fantasmas zombeteiros, contrastando dolorosamente com a realidade sombria e cruel daquela noite. Ele havia prometido protegê-la do mundo, jurado que o amor deles superaria qualquer barreira social. Mas essas palavras agora não passavam de cinzas levadas pela chuva implacável. A mentira daquele amor revelou a superficialidade das promessas terrenas, ensinando a Maria Flor uma lição amarga sobre a fragilidade do caráter humano perante a pressão familiar. O sofrimento estava moldando a sua alma para um destino que ela ainda desconhecia. A tempestade parecia não ter fim, castigando as ruas de São Paulo com uma intensidade assustadora, refletindo a fúria da injustiça que acabara de ser cometida. Maria Flor encontrou um pequeno abrigo sob o toldo de uma loja fechada, encolhendo-se num canto escuro para fugir do vento gelado que cortava a sua pele. Ela fechou os olhos e começou a rezar baixinho, buscando força na sua fé inabalável em Nossa Senhora Aparecida, pedindo luz para o caminho sombrio que se abria. A dor do abandono era insuportável, mas a sua alma recusava-se a entregar-se ao ódio. Enquanto o frio entorpecia os seus membros cansados, ela conversava em silêncio com o bebê que crescia no seu ventre, prometendo que jamais o abandonaria. Essa nova vida era o único motivo que lhe dava forças para continuar respirando naquela noite miserável de traição, humilhação e dor indescritível e sufocante. A crueldade de Dona Vitória e a covardia de Rafael seriam deixadas para trás, pois o amor de mãe transcendia qualquer riqueza material ou poder ilusório construído sobre o sofrimento alheio. O choro silencioso transformava-se lentamente numa determinação férrea de sobreviver a todo custo. Um carro passou rapidamente pela rua inundada, espirrando água suja nas suas pernas frias. Um lembrete cruel da sua insignificância perante aquela cidade gigante e impessoal. Os ricos, nos seus veículos quentes e confortáveis, ignoravam a miséria que se arrastava pelas calçadas, evidenciando o abismo social que dividia o Brasil de forma tão brutal. Maria Flor representava milhões de almas marginalizadas, silenciadas pelo peso do preconceito e pela arrogância daqueles que se julgavam deuses donos de tudo e de todos. Mas a justiça de Deus trabalhava de formas misteriosas e no seu tempo perfeito. A noite avançava fria e impiedosa, testando a resistência física e mental da jovem, expulsa da sua própria casa sob acusações falsas e infames e maldosas. A cada minuto que passava, o medo do desconhecido crescia dentro dela, pois não tinha dinheiro, não tinha família para recorrer e o seu corpo estava exausto. A fragilidade da sua situação era um reflexo direto da vulnerabilidade de tantas mulheres abandonadas à própria sorte num mundo dominado pelo egoísmo e pela vaidade desmedida. Ela precisava encontrar um lugar seguro antes que a hipotermia tomasse conta do seu corpo frágil. Juntando as últimas forças que lhe restavam, ela levantou-se e continuou a caminhar rumo à periferia da cidade, onde os postes de luz piscavam de forma lúgubre. As ruas tornavam-se cada vez mais estreitas e escuras, anunciando a proximidade da favela. O único lugar que talvez pudesse lhe oferecer algum tipo de refúgio
O contraste entre os palacetes de mármore e os barracos de madeira revelava as cicatrizes abertas de uma sociedade desigual e profundamente doente nas suas estruturas morais. Cada passo era um esforço doloroso, mas a vontade de proteger o seu filho a impulsionava. Uma tosse seca e dolorosa escapou dos seus lábios roxos. Um sinal alarmante de que a sua saúde estava a deteriorar-se rapidamente sob a chuva constante. Ela olhou para o céu negro e trovejante, questionando por um breve momento por que o destino estava a ser tão cruel, com uma serva tão leal e boa. Imediatamente arrependeu-se daquele pensamento duvidoso, pedindo perdão a Deus e aceitando aquela provação como parte de um plano maior que a sua compreensão humana não alcançava. A fé era a sua verdadeira riqueza, um tesouro que ninguém jamais poderia roubar ou manchar. A exaustão começava a nublar a sua visão, fazendo com que as sombras da noite parecessem monstros prontos para atacar. Ele ia naquele labirinto de ruas sombrias e tristes. O peso do mundo parecia estar sobre os seus ombros delicados, carregando a dor de ser órfã, a dor de ser pobre e a imensa dor da rejeição. Dona Vitória havia triunfado momentaneamente, celebrando a sua maldade nos salões luxuosos e quentes, enquanto a verdadeira inocência sofria nas ruas imundas e alagadas da metrópole. O relógio implacável do tempo marcava os segundos de agonia com uma precisão cirúrgica e aterrorizante. Maria Flor parou encostada a um muro úmido, respirando com dificuldade, enquanto a tontura dominava os seus sentidos de forma avassaladora e impossível de controlar. A humilhação sofrida algumas horas antes na mansão dos Carvalho repassava na sua mente como um pesadelo infinito, recordando os rostos desdenhosos e as palavras afiadas como facas. O som do portão fechando-se ecoava eternamente nos seus ouvidos, simbolizando a exclusão total e o fim cruel de um sonho de amor que nunca foi verdadeiro. A sua força interior guerreava contra a fraqueza física, lutando bravamente pela sobrevivência do seu pequeno filho. No meio do desespero silencioso, uma estranha sensação de paz começou a tomar conta do seu coração aflito, como se braços invisíveis a estivessem a abraçar e proteger. Ela compreendeu, com uma clareza espiritual surpreendente, que aquele sofrimento atroz seria o fim de uma vida de submissão e o início de uma nova jornada libertadora. As lágrimas finalmente pararam de cair dos seus olhos brilhantes, substituídas por um olhar profundo e melancólico que refletia a sabedoria adquirida através da dor extrema. A tempestade continuava lá fora, mas dentro dela, uma quietude solene e poderosa estava a nascer. Sem perceber, ela estava sendo observada à distância, mas não por olhos maldosos ou julgadores, e sim por um destino grandioso que estava prestes a colidir violentamente com a sua vida humilde. A provação daquela noite sombria e chuvosa era apenas o prólogo necessário para que a sua verdadeira identidade pudesse finalmente emergir das cinzas do esquecimento e do sofrimento. Maria Flor continuou a sua caminhada solitária em direção à favela, sem imaginar que o seu sangue real logo clamaria por justiça divina, mudando para sempre a balança do poder, do amor e da moralidade no Brasil. A lama sujava os seus sapatos frágeis a cada passo dado nas ruelas não asfaltadas que a levavam para as profundezas esquecidas do bairro periférico e pobre. Cães vadios uivavam ao longe, acompanhando a sinfonia caótica da tempestade que não dava tréguas àquela alma bondosa e injustamente castigada pela ganância humana da alta sociedade. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelos relâmpagos ferozes que rasgavam o céu, iluminando momentaneamente o rosto pálido e cansado da jovem grávida e desamparada. A cada instante, a sua determinação de viver crescia, alimentada pela força inabalável do amor materno emergente. Finalmente, o cansaço extremo venceu a sua resistência heróica, fazendo com que as suas pernas cedessem sob o peso de tanta dor. Frio e profunda amargura, Maria Flor caiu lentamente sobre a calçada molhada, sentindo a consciência esvair-se enquanto uma última prece silenciosa escapava dos seus lábios trêmulos e roxos em direção ao céu.
O silêncio da sua mente foi preenchido por um sentimento inexplicável de proximidade divina, como se o seu sofrimento tivesse chegado ao ápice permitido pelos céus impenetráveis. Antes de apagar completamente, ela viu faróis distantes, cortando a cortina de chuva espessa daquela noite inesquecível. A chuva continuava a cair com uma fúria incansável sobre os telhados de zinco da favela, criando um som ensurdecedor que abafava qualquer pedido de socorro. Maria Flor estava jogada na calçada enlameada, sentindo a água gelada penetrar cada vez mais fundo na sua pele, já dormente e trêmula. O frio parecia devorar as suas últimas reservas de energia, transformando o seu corpo frágil num mero espectro, abandonado na escuridão daquela noite cruel e impiedosa. A lama manchava o seu vestido outrora impecável, simbolizando a forma como a sociedade rica de São Paulo havia tratado a sua alma pura. Com um esforço sobre-humano, ela abriu os olhos pesados, tentando focar a visão turva nas vielas estreitas e sombrias que se estendiam à sua frente como labirintos. A dor no seu peito era tão intensa quanto a dor física, lembrando-lhe constantemente da traição covarde de Rafael e da maldade calculada de Dona Vitória. Ela tentou arrastar-se para mais perto de uma parede de tijolos expostos, buscando instintivamente um pingo de proteção contra o vento cortante que não parava de soprar. Cada movimento exigia uma força que ela já não possuía, mas o amor materno impulsionava os seus instintos. O bairro humilde, que tantas vezes acolhera pessoas marginalizadas pelo sistema elitista, agora parecia um deserto hostil, completamente vazio e silencioso devido à tempestade assustadora. As luzes fracas de alguns postes piscavam melancolicamente, lançando sombras distorcidas que pareciam zombar da sua desgraça e do seu destino trágico desenhado pelas mãos dos poderosos. Maria Flor tossiu violentamente, sentindo o gosto metálico de sangue na boca. Um aviso claro de que o seu limite físico havia sido ultrapassado há muito tempo. A angústia de perder o filho recém-descoberto apertou o seu coração com uma força esmagadora, roubando-lhe o fôlego. Com as mãos sujas de barro e tremendo descontroladamente, ela tocou o seu ventre plano, num gesto de proteção e de desespero silencioso e profundo. As lágrimas quentes misturavam-se com a chuva fria no seu rosto pálido, enquanto ela sussurrava palavras de conforto inaudíveis para a pequena vida que crescia dentro de si. A promessa de proteger aquele ser inocente era a única âncora que a impedia de ceder à tentação de fechar os olhos e deixar a morte levá-la. O instinto de sobrevivência travava uma batalha épica contra a exaustão implacável e o frio congelante da madrugada. Sabendo que as suas forças estavam a esvair-se rapidamente, Maria Flor reuniu o pouco de consciência que lhe restava para elevar o seu pensamento aos céus. Ela imaginou a imagem serena e acolhedora de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, a Mãe Negra que sempre estendia o seu manto sagrado sobre os mais sofredores e oprimidos. Em silêncio, a jovem começou a rezar com uma devoção ardente, entregando a sua vida e a vida do seu bebê nas mãos misericordiosas da Virgem Maria. A fé inabalável era a sua única luz na escuridão profunda daquela favela. Mãezinha do céu, ela murmurou com os lábios roxos e quase paralisados. Não permita que a maldade humana destrua este anjo que o Senhor me confiou. A oração não pedia vingança contra a família Carvalho, nem justiça divina imediata. Pedia apenas misericórdia e uma chance de ver o seu filho nascer com saúde. Essa nobreza de espírito, mesmo diante da humilhação mais extrema, evidenciava a pureza de caráter que a diferenciava das pessoas fúteis e vazias da alta sociedade. A resposta aos seus apelos angustiados estava mais próxima do que a sua imaginação humana poderia conceber. De repente, um clarão forte rasgou a escuridão da rua de terra, não proveniente dos céus trovejantes, mas de faróis de xenon incrivelmente potentes e brilhantes. O som grave e imponente de motores de alta cilindrada começou a ecoar pela viela apertada, sobrepondo-se ao barulho constante da chuva torrencial que continuava a cair. Maria Flor piscou lentamente, meio entorpecida pelo frio, tentando compreender se aquilo era uma alucinação
causada pela proximidade da morte ou um verdadeiro milagre acontecendo ali. A luz ofuscante feria os seus olhos cansados, mas também trazia uma aura de mistério e esperança inesperada. Uma frota de 5 SUVs blindados, pretos e luxuosos, adentrou a favela com uma precisão cirúrgica, parando perfeitamente alinhados ao redor do corpo prostrado da jovem grávida. Aqueles veículos representavam uma riqueza e um poder que transcendiam até mesmo a arrogância da família Carvalho, emanando uma autoridade silenciosa e absolutamente inquestionável na noite. A presença de carros tão suntuosos num lugar tão miserável criava um contraste chocante, paralisando os poucos moradores que espiavam cautelosamente pelas frestas das suas janelas de madeira. O cenário parecia saído de um filme, mas era a mais pura e avassaladora realidade brasileira. As portas dos veículos abriram-se simultaneamente, revelando um grupo de homens altos e robustos, vestidos com ternos pretos impecáveis, gravatas de seda e comunicadores discretos nos ouvidos. Eles moveram-se com uma sincronia perfeita e uma disciplina militar, ignorando completamente a tempestade que encharcava as suas roupas caras em questão de segundos. A postura desses homens não era ameaçadora para Maria Flor, mas sim de uma reverência extraordinária e quase religiosa, como se estivessem diante de uma entidade sagrada. O líder do grupo aproximou-se rapidamente do local onde a jovem mulher estava caída na lama escura. O homem alto ajoelhou-se na calçada suja sem hesitar, sem se importar com o barro que estragava as calças do seu terno de grife, feito sob medida. O seu rosto demonstrava uma preocupação genuína e um respeito profundo, contrastando drasticamente com o olhar de nojo e desprezo que Dona Vitória lhe lançara horas antes. Ele retirou imediatamente o seu casaco pesado e quente, cobrindo os ombros trêmulos e gelados de Maria Flor com uma delicadeza que surpreendeu a jovem exausta. Aquele gesto simples e humano foi como um abraço divino, reacendendo a chama da vida dentro dela. Nós a encontramos. Finalmente a encontramos. Senhorita, o homem murmurou com a voz embargada pela emoção, usando um tom formal que a jovem jamais havia ouvido. Ele falou através do comunicador no seu pulso, anunciando a alguém do outro lado da linha que a longa e angustiante busca de 20 anos havia terminado. Maria Flor tentou falar. Tentou perguntar quem eram eles e por que a chamavam daquela maneira tão respeitosa. Mas a sua garganta estava completamente seca e dolorida. A confusão misturava-se com o alívio imediato, criando um turbilhão de emoções na sua mente, febril e cansada. Outros 2 seguranças aproximaram-se rapidamente, trazendo um guarda-chuva enorme e escuro para proteger a jovem da tempestade implacável que castigava impiedosamente a cidade de São Paulo. Com movimentos suaves e extremamente cuidadosos, como se estivessem a manusear uma joia rara e inestimável, eles ergueram Maria Flor do chão enlameado e frio da favela. Ela sentiu-se flutuar, amparada por braços fortes que transmitiam uma segurança que há muito tempo ela não experimentava na sua vida sofrida e marcada por perdas. O contraste entre a rejeição da família do marido e aquela reverência repentina era absolutamente surreal e desconcertante. Enquanto era carregada em direção ao carro principal, Maria Flor vislumbrou um emblema dourado e majestoso gravado na porta do veículo, iluminado levemente pela luz interior. O símbolo exibia uma coroa real, entrelaçada com ramos de café e folhas de ouro, uma marca de nascença da aristocracia mais antiga e poderosa do país. Era o brasão da família Monteiro de Bragança, um nome que ecoava nos corredores do poder e da economia do Brasil, com uma reverência temedora. A jovem, ainda entorpecida, não conseguia compreender a magnitude daquele encontro, nem a reviravolta monumental que o destino operava. O interior da SUV era um refúgio de calor e luxo indescritível, com bancos de couro macio que cheiravam a riqueza antiga e tradição inabalável e forte. Eles acomodaram-na com extremo cuidado, cobrindo-a com mantas térmicas macias que começaram a afastar rapidamente o frio paralisante que ameaçava tirar-lhe a vida naquela madrugada terrível.
Um dos seguranças sentou-se à frente, enquanto o outro oferecia uma garrafa de água mineral aquecida, olhando para ela com uma devoção que chegava a ser comovente. Maria Flor bebeu a água lentamente, sentindo a vida retornar ao seu corpo, enfraquecido pela humilhação profunda. A porta do carro fechou-se com um clique suave, abafando instantaneamente o barulho da tempestade e isolando-a do mundo miserável que ela acabara de deixar para trás. O comboio de veículos luxuosos começou a mover-se pelas ruas estreitas da favela com a mesma graciosidade assustadora com que havia chegado. Rasgando a escuridão chuvosa, a jovem deitou a cabeça no banco confortável, sentindo uma paz profunda e inexplicável tomar conta do seu coração ferido pela maldade da alta sociedade paulistana. A resposta às suas preces havia chegado de uma forma tão espetacular que desafiava qualquer lógica humana existente. Enquanto os carros ganhavam velocidade nas avenidas desertas da metrópole, Maria Flor observava as luzes da cidade passando rapidamente pelas janelas blindadas e escuras do veículo. O silêncio dentro da cabine era reconfortante, permitindo que a sua mente processasse lentamente o abismo que existia entre a sua queda livre e aquela salvação inesperada. Dona Vitória havia tentado destruir lá, expulsando-a como lixo, acreditando que a sua origem humilde era uma sentença eterna de miséria, sofrimento e esquecimento no mundo cruel. No entanto, o universo possuía os seus próprios planos infalíveis, e a justiça divina estava apenas a começar. O líder dos seguranças, sentado no banco do passageiro dianteiro, virou-se ligeiramente para trás e falou com uma voz suave, tentando não assustar a jovem resgatada. Não tenha medo, senhorita. O seu avô está à sua espera. Ele moveu o mundo inteiro para encontrar. E a partir de hoje, ninguém mais ousará machucar. A palavra avô ecoou na mente de Maria Flor como um feitiço poderoso, despertando memórias fragmentadas e um anseio doloroso por uma família que ela nunca conheceu. A revelação abalou as suas estruturas, misturando lágrimas de alívio com um sentimento de assombro crescente. Ela fechou os olhos novamente, embalada pelo movimento suave do carro potente, enquanto o calor reconfortante das mantas relaxava os seus músculos tensos e profundamente doloridos. A imagem de Rafael, o marido covarde que a abandonara grávida na rua, começou a desbotar na sua memória, substituída pela promessa daquele novo e misterioso protetor. O sofrimento daquela noite sombria estava a transformar-se numa ponte indestrutível que a levaria de volta às suas verdadeiras raízes e ao seu destino imperial aguardado. A roda do destino girava implacavelmente, preparando o terreno fértil para uma reviravolta monumental e absolutamente inesquecível. O comboio de SUVs afastou-se cada vez mais do centro da cidade, dirigindo-se para as montanhas exclusivas, onde apenas os verdadeiros donos do país ousavam morar. A tempestade lá fora começava a perder a sua força destrutiva, como se a fúria da natureza se acalmasse perante o resgate bem-sucedido da herdeira perdida. Maria Flor respirou fundo, acariciando mais uma vez o seu ventre de forma protetora, sabendo intimamente que o seu filho não nasceria na miséria ou na humilhação. A fé inabalável que a sustentou durante a pior noite da sua vida havia sido maravilhosamente recompensada. A viagem continuou em um silêncio reverente, enquanto a jovem permitia que a exaustão finalmente a dominasse, entregando-se ao sono reparador que o seu corpo suplicava. Ela adormeceu com a certeza absoluta de que a Virgem Maria havia escutado o clamor do seu coração puro, enviando anjos terrenos para resgatá-la do inferno. As portas do seu passado humilde fecharam-se definitivamente, e as portas douradas de um império formidável preparavam-se para receber a sua legítima e suprema rainha de volta. O jogo de poder, amor e vingança kármica estava apenas prestes a começar no palco da sociedade. Longa Dali, na mansão dos Carvalho, Dona Vitória bebia champanhe caro, celebrando a sua falsa vitória e a destruição meticulosa de uma alma inocente e bondosa.
Ela não imaginava que a sua arrogância desmedida e a sua maldade desenfreada haviam despertado a fúria implacável do dragão mais adormecido e perigoso do país. Ao expulsar Maria Flor para a rua, ela não estava a livrar-se de um problema. Estava a selar o próprio atestado de ruína e desespero total. As leis da colheita são inexoráveis. E a tempestade que a família Carvalho enfrentaria seria infinitamente mais devastadora. Enquanto o primeiro raio de sol pálido tentava romper as nuvens escuras da manhã que se aproximava, o comboio cruzou os portões monumentais de uma propriedade inimaginável. Maria Flor permanecia profundamente adormecida, alheia à grandeza arquitetônica e ao exército de funcionários que aguardava a sua chegada com lágrimas nos olhos e imenso respeito. A jovem órfã, maltratada e humilhada, renasceria nas próximas horas como a mulher mais poderosa, temida e respeitada de toda a vasta extensão do território brasileiro. A luz do alvorecer anunciava o renascimento de uma linhagem nobre. Há muito tempo perdida nas sombras, os primeiros raios de sol penetraram suavemente pelas imensas janelas de vidro fumê, desenhando sombras douradas nos luxuosos lençóis de seda pura que envolviam o corpo de Maria Flor. Ela abriu os olhos com imensa dificuldade, sentindo uma maciez celestial que contrastava brutalmente com a lembrança traumática da calçada enlameada da favela. Por um breve instante, a jovem acreditou piamente que a morte a havia levado durante a tempestade implacável e que finalmente alcançara o paraíso prometido. O calor reconfortante da cama gigante abraçava a sua pele pálida e fragilizada, dissipando lentamente o frio entranhado nos seus ossos cansados. Com o coração batendo descompassado no peito miúdo, ela tentou sentar-se apoiada nos travesseiros macios, observando atentamente cada detalhe deslumbrante daquele quarto majestoso e incrivelmente gigantesco. O teto exibia afrescos belíssimos que lembravam as antigas catedrais europeias, enquanto um lustre de cristal monumental brilhava intensamente no centro do cômodo suntuoso. Móveis de madeira nobre, entalhados com uma perfeição milimétrica e detalhes em ouro maciço, adornavam o ambiente que exalava um poder ancestral inquestionável. Perto da porta de carvalho maciço, uma enfermeira vestida de branco imaculado aguardava silenciosamente, ostentando um sorriso acolhedor e profundamente tranquilizador para a paciente assustada. A profissional de saúde aproximou-se da cama com passos leves e graciosos, segurando uma bandeja de prata polida, contendo medicamentos fortificantes e um copo de água fresca. Com uma voz melodiosa e extremamente doce, ela assegurou a Maria Flor que tanto a sua vida quanto a do bebê estavam perfeitamente a salvo de qualquer perigo externo. A menção ao filho renovou as forças da jovem mãe, que tocou instintivamente o ventre com uma gratidão silenciosa e profunda, direcionada à Virgem Maria. A enfermeira informou respeitosamente que o dono daquela imensa propriedade aguardava ansiosamente para conhecer lá e conversar. Um vestido de linho branco e delicado estava cuidadosamente estendido sobre uma poltrona de veludo carmesim, esperando que a jovem o vestisse com a ajuda solícita das criadas. A textura suave do tecido nobre deslizava pela sua pele com uma leveza indescritível, substituindo as roupas úmidas e rasgadas que representavam a humilhação sofrida na noite anterior. Guiada pela enfermeira através de corredores monumentais decorados com armaduras seculares e tapeçarias raras, Maria Flor sentia-se cada vez mais minúscula e completamente deslocada. Aquela riqueza ostensiva superava infinitamente a fortuna recente e arrogante da família Carvalho, que a havia expulsado impiedosamente. As portas duplas de uma biblioteca colossal abriram-se silenciosamente, revelando um santuário de conhecimento forrado de livros antigos que exalavam um aroma reconfortante de papel e sabedoria. No centro do ambiente imponente, de costas para a entrada e observando os vastos jardins perfeitamente esculpidos através da janela gigantesca, estava um homem idoso e formidável. A sua postura ereta e os ombros largos denotavam uma autoridade inata e inabalável que preenchia todo o espaço de forma natural
e absolutamente intimidante e avassaladora. Ele virou-se lentamente, apoiando-se numa bengala de ébano escuro, com um detalhe reluzente de ouro incrustado no topo. Dom Teodoro Monteiro de Bragança carregava o peso de um império bilionário e o luto eterno de uma tragédia familiar gravados nas linhas profundas do seu rosto cansado. Quando os seus olhos azuis e penetrantes como o oceano profundo encontraram a figura frágil e assustada de Maria Flor, o tempo pareceu parar abruptamente dentro daquela imensa biblioteca. A bengala de ébano caiu no chão, acarpetado, com um som abafado, enquanto o patriarca implacável da elite brasileira levava as mãos trêmulas à boca em choque. Lágrimas grossas e incontidas começaram a rolar pelo seu rosto marcado. Quebrando a fachada de gelo, o homem idoso caminhou na direção da jovem com passos vacilantes, completamente dominado por uma emoção avassaladora que destroçava o seu coração endurecido por décadas de solidão extrema. Ele parou a poucos centímetros dela, com as mãos erguidas no ar, como se temesse que aquela visão angelical fosse apenas uma miragem cruel, prestes a desaparecer rapidamente. Com a voz embargada e repleta de uma saudade indescritível, ele sussurrou um nome feminino que Maria Flor jamais havia escutado na sua vida humilde e sofrida. A semelhança inegável com a sua falecida filha era um milagre vivo e pulsante diante dele. Os dedos trêmulos e calejados do patriarca tocaram suavemente o rosto pálido de Maria Flor, traçando as linhas delicadas que eram cópias perfeitas da sua amada e saudosa herdeira. Num tom de voz carregado de dor antiga e redenção divina, Dom Teodoro revelou ser o avô biológico que ela nunca soubera existir na sua humilde jornada terrena. Ele relatou, entre soluços dolorosos e contidos, como a sua única filha havia sido cruelmente arrebatada da família, há mais de 2 décadas, num sequestro terrível e trágico. Aquele abismo de 20 anos de desespero silencioso finalmente começava a fechar-se com o encontro abençoado. O choque elétrico daquela revelação formidável paralisou o corpo frágil da jovem mulher, mergulhando a sua mente confusa num oceano de memórias tristes e profundamente marcantes e solitárias. Ela recordou os anos difíceis passados no orfanato miserável, as noites frias chorando em silêncio e implorando a Deus por uma família que a amasse incondicionalmente e verdadeiramente. A ideia de que possuía sangue real nas veias e pertencia à linhagem aristocrática mais poderosa de todo o Brasil parecia um delírio febril completamente surreal e inaceitável. No entanto, o calor do abraço daquele homem poderoso transmitia uma verdade absoluta e inquestionável. Dom Teodoro puxou-a para um abraço apertado e desesperado, enterrando o rosto nos cabelos escuros da neta, enquanto chorava copiosamente como uma criança que reencontra o seu refúgio. Maria Flor sentiu o seu próprio coração amolecer instantaneamente, permitindo que as suas lágrimas contidas se misturassem com as do patriarca formidável da família Monteiro de Bragança. Pela primeira vez na sua vida inteira, ela experimentou a sensação indescritível de pertencimento verdadeiro. Um vínculo de sangue inquebrável que nenhuma riqueza material conseguiria comprar. A segurança daquele abraço afastava definitivamente o fantasma do abandono cruel perpetrado pelo marido covarde e manipulável, com os olhos brilhando de orgulho e imenso alívio. O velho bilionário segurou as mãos frias da neta e declarou solenemente a magnitude avassaladora do seu verdadeiro destino. Maria Flor era a única herdeira legítima de um império colossal que abrangia minas de pedras preciosas, vastas extensões de agronegócio e bancos poderosos espalhados por toda a nação. Aquele patrimônio incalculável carregava a herança direta da antiga realeza brasileira, colocando a jovem no topo da pirâmide social, mais exclusiva e inacessível do país tropical. O peso daquela coroa invisível caiu sobre os seus ombros delicados com uma força assustadora e transformadora. A imagem arrogante de Dona Vitória Carvalho invadiu subitamente a mente de Maria Flor, trazendo de volta o gosto amargo da humilhação extrema sofrida na noite chuvosa e sombria. A sogra cruel havia gritado insultos venenosos, chamando-a de lixo da favela e afirmando com convicção diabólica que o seu sangue sujo
mancharia a linhagem daquela família medíocre. O contraste entre aquela rejeição infame e a nobreza imponente da sua verdadeira origem revelava a ironia suprema e poética que o destino havia cuidadosamente orquestrado. Aqueles que a desprezaram pela pobreza não passavam de plebeus miseráveis diante da verdadeira aristocracia nacional. O olhar astuto e experiente de Dom Teodoro percebeu rapidamente a nuvem de dor sombria que ofuscou a beleza serena e angelical. Ele guiou-a gentilmente até um sofá de couro macio e implorou que ela revelasse as circunstâncias trágicas que a haviam deixado abandonada na rua sob a tempestade impiedosa, com a voz ainda trêmula, mas ganhando firmeza gradativamente. Maria Flor relatou a traição covarde de Rafael e a armação perversa arquitetada por Dona Vitória na noite anterior. Cada palavra proferida pela jovem era uma facada dolorosa no coração do patriarca poderoso e implacável. A fúria ancestral do patriarca despertou violentamente, transformando o seu rosto amável numa máscara assustadora de indignação e ódio mortal contra os algozes da sua preciosa e frágil neta. Dom Teodoro levantou-se abruptamente, agarrando a sua bengala de ébano com tanta força que os nós dos seus dedos idosos ficaram completamente brancos pela tensão acumulada e perigosa. Eucendumes. Ele jurou por todos os santos e pela memória sagrada da sua filha falecida que a família Carvalho seria reduzida a pó antes do fim daquela semana. O poder do Império Bragança iria esmagar a riqueza superficial daqueles arrogantes como se fossem meros insetos. Assustada com a explosão de raiva avassaladora do avô, Maria Flor levantou-se rapidamente e tocou suavemente no braço tenso do patriarca, transmitindo uma calma surpreendente e profundamente espiritual. A jovem argumentou com doçura que a vingança desmedida e cruel apenas envenenaria as suas próprias almas, igualando-os à maldade rasteira que habitava os corações sombrios de Rafael e Vitória. Ela reiterou a sua fé inabalável na justiça divina e na lei implacável da semeadura, afirmando que cada indivíduo invariavelmente colheria os frutos amargos das suas ações. O seu desejo não era destruir com ódio, mas vencer com dignidade e absoluta superioridade. O bilionário poderoso silenciou instantaneamente, maravilhado com a nobreza de espírito e a sabedoria extraordinária que emanavam das palavras simples e puras daquela jovem mulher sofrida e humilhada. Ele compreendeu naqueles olhos profundos que não estava diante de uma vítima passiva e chorosa, mas sim de uma verdadeira rainha, dotada de uma força moral absolutamente inquestionável. A resiliência de Maria Flor, diante de tanta dor e rejeição, era a maior prova de que o sangue majestoso dos Bragança corria vibrante nas suas veias. O seu coração encheu-se de um orgulho incomensurável pela grandiosidade da herdeira que o céu protegera, cedendo aos apelos pacíficos e virtuosos da neta. Dom Teodoro concordou em refrear a sua ira destrutiva imediata, mas impôs uma condição inegociável para selar aquele pacto de sangue. Ele declarou que Maria Flor precisava assumir imediatamente o seu lugar de direito no topo da hierarquia social e financeira, preparando-se intensamente para comandar todo o vasto império familiar. A sociedade brasileira, com todas as suas máscaras de hipocrisia e preconceito doentio, precisava conhecer a verdadeira identidade da mulher que os Carvalho haviam descartado e ofendido. A ascensão vertiginosa da herdeira seria a resposta mais fulminante à crueldade daquela gente. Maria Flor respirou fundo e aceitou o desafio monumental com uma determinação silenciosa que surpreendeu a si mesma. Sentindo o peso da responsabilidade substituir a fragilidade do medo antigo, ela tocou suavemente o seu ventre acolhedor, prometendo em silêncio que o filho que carregava jamais conheceria a humilhação, a fome ou a dor de ser cruelmente rejeitado pelo mundo. As lágrimas de tristeza foram definitivamente secas e abandonadas no passado sombrio, dando lugar a um olhar firme e focado num futuro brilhante e cheio de realizações. A menina órfã e submissa morria ali, cedendo espaço para o nascimento de uma lenda. Durante toda a tarde ensolarada e tranquila, uma equipe dos médicos mais renomados e caros do país
foi trazida de helicóptero até a propriedade gigantesca para examinar a herdeira. Ela foi submetida a uma bateria completa de exames modernos e rigorosos. Tratada com a reverência e o cuidado extremos dispensados, apenas as joias raras e inestimáveis da coroa. O contraste formidável entre a excelência daquele atendimento médico e a solidão miserável enfrentada na calçada da favela evidenciava o poder absoluto do dinheiro na sociedade desigual. A garantia de que o seu bebê estava perfeitamente saudável trouxe uma paz celestial ao coração, alheia ao furacão silencioso que se formava no horizonte dourado da elite. Dona Vitória Carvalho desfrutava tranquilamente de um chá da tarde suntuoso na varanda da sua mansão luxuosa. Ela já começava a arquitetar meticulosamente um novo e vantajoso casamento para o seu filho covarde, visando uma herdeira fútil de uma família recém-enriquecida no lucrativo setor de agronegócios superficiais. A matriarca arrogante acreditava cegamente que havia eliminado o único obstáculo para a ascensão social definitiva da sua linhagem, ignorando completamente as consequências devastadoras dos seus atos. O egoísmo cego impedia-a de enxergar a teia de destruição que ela mesma tecera. Rafael permanecia trancado no seu escritório escuro, bebendo doses sucessivas de uísque escocês, numa tentativa inútil e patética de afogar o remorso persistente que roía a sua consciência fraca. A lembrança do rosto banhado em lágrimas da esposa grávida assombrava os cantos da sua mente perturbada. Mas a covardia inata impedia-o de tomar qualquer atitude digna e honrada. Ele escolheu abraçar a mentira confortável criada pela mãe controladora, convencendo-se egoisticamente de que Maria Flor merecia aquele destino cruel por causa da sua origem humilde. A sua fraqueza moral seria o principal combustível para a ruína implacável da sua própria família. A noite caiu serenamente sobre as montanhas exclusivas, trazendo um céu limpo e intensamente estrelado, que refletia a nova fase luminosa na vida extraordinária da herdeira resgatada do inferno. Maria Flor caminhou até a varanda colossal da sua suíte palaciana, sentindo a brisa suave e reconfortante, brincar levemente com os seus longos cabelos escuros e profundamente macios e brilhantes. Ela olhou para a imensidão do firmamento cósmico e elevou uma oração silenciosa e profunda de gratidão a Nossa Senhora Aparecida, a Mãe Divina que nunca a abandonou. O sofrimento profundo do dia anterior parecia agora pertencer a uma vida passada. A jovem mulher tinha plena consciência de que a jornada formidável que se estendia à sua frente exigiria uma disciplina rigorosa e uma dedicação intelectual absolutamente implacável e constante. Ela precisaria aprender a navegar nas águas turbulentas da alta sociedade, dominando as regras ocultas dos negócios bilionários e liderando um império com mãos de ferro e coração de ouro. No entanto, o medo havia desaparecido completamente, substituído por uma confiança ancestral e poderosa que brotava vigorosamente do mais fundo da sua alma resiliente. O sangue dos antigos reis do Brasil pulsava com uma força indomável e gloriosa nas suas veias. A aurora de uma nova e esplendorosa era estava prestes a iluminar os céus do país, trazendo consigo a promessa inabalável de uma justiça divina rápida e extremamente contundente. O Império Monteiro de Bragança preparava-se silenciosamente para revelar a sua maior joia escondida, moldando a arma perfeita que puniria a ganância e a arrogância desmedida daqueles que se julgavam deuses intocáveis. A roda implacável do destino girava a favor da verdade e da virtude, prometendo esmagar implacavelmente os castelos de areia erguidos sobre a mentira. O verdadeiro jogo pelo poder absoluto estava apenas no seu início fascinante e grandioso. Os meses que se seguiram transformaram radicalmente a essência frágil de Maria Flor, forjando uma mulher inabalável e dona de uma postura majestosa e verdadeiramente aristocrática. O luto pela traição do marido foi rapidamente substituído por uma rotina exaustiva e meticulosa de estudos avançados sobre economia global, história da arte e gestão de fortunas incalculáveis. Ela passava horas intermináveis na biblioteca monumental do avô,
absorvendo cada palavra dos mestres antigos e modernos com uma fome insaciável de conhecimento libertador. A jovem humilde da periferia morria um pouco a cada dia, dando lugar à herdeira formidável do Império Monteiro de Bragança. A sua barriga crescia de forma saudável e lindamente redonda sob os vestidos de alta costura, tecidos com os fios mais preciosos e exclusivos trazidos diretamente da Europa. Dom Teodoro observava orgulhoso o desabrochar da neta, guiando-a pelos corredores do poder invisível que governava os bastidores da política e do agronegócio de todo o Brasil. Ela aprendia a decifrar contratos bilionários com a mesma facilidade com que antes costurava roupas velhas para sobreviver nas ruas cruéis e implacáveis da metrópole. A maternidade iminente não era um fardo pesado, mas a sua maior fonte de inspiração e de coragem diária. Professores de etiqueta, suíços e linguistas renomados foram contratados a peso de ouro para refinar os modos, a fala e a compreensão cultural da futura matriarca. Maria Flor dominou rapidamente o francês elegante, o inglês voltado para os negócios internacionais e até mesmo as nuances complexas do mandarim exigido pelos investidores asiáticos. A sua voz, antes trêmula e suplicante, ganhou um timbre aveludado e uma firmeza cortante que exigia respeito imediato de qualquer interlocutor, independentemente da sua classe social. Ela compreendeu que o poder verdadeiro não precisava de gritos histéricos, mas de uma presença absolutamente inquestionável. Enquanto o diamante bruto dos Bragança era lapidado nas montanhas isoladas, a mansão dos Carvalho, em São Paulo, fervilhava com preparativos fúteis e ostensivos para um novo casamento. Dona Vitória havia arranjado rapidamente uma noiva substituta para Rafael, uma herdeira mimada e superficial de um barão do gado recém-enriquecido no interior ensolarado do estado. A matriarca ambiciosa acreditava que aquela aliança traria o status social que o seu dinheiro novo ainda não conseguia comprar na fechada e seletiva elite paulistana. A arrogância cegava-a completamente para a tempestade kármica que começava a formar-se silenciosamente nos horizontes do destino. Rafael caminhava pela sua casa como um fantasma vazio de sentimentos, aceitando passivamente as decisões tirânicas da mãe, sem demonstrar qualquer resistência ou resquício de dignidade humana. A lembrança de Maria Flor, sendo atirada na chuva, ainda assombrava as suas noites de insônia crônica. Mas a sua covardia crônica abafava os gritos insistentes da sua própria consciência. Ele vestia roupas caras e sorria para as fotografias nas colunas sociais, escondendo a podridão moral que devorava a sua alma fraca e profundamente corrompida pela ganância materna. O preço da sua submissão patética seria cobrado com juros altíssimos em breve. A nova noiva de Rafael, chamada Beatriz, exigia joias extravagantes e festas monumentais, gastando a fortuna da família Carvalho com uma irresponsabilidade assustadora e verdadeiramente desenfreada. Dona Vitória sorria para as futilidades da futura nora, ignorando que os cofres da empresa começavam a sentir o peso de tantos luxos desnecessários e investimentos mal calculados e precipitados. O contraste entre a futilidade gritante de Beatriz e a nobreza silenciosa de Maria Flor era um retrato fiel das duas faces opostas da sociedade brasileira contemporânea. O falso brilhante ofuscava os olhos ignorantes, enquanto a verdadeira joia aguardava no escuro. Apesar da imersão total no universo bilionário e implacável das finanças, Maria Flor nunca abandonou a sua fé fervorosa e a sua devoção constante a Nossa Senhora Aparecida. No centro dos jardins espetaculares da propriedade do avô, ela mandou erguer uma pequena capela de pedra bruta, um refúgio de simplicidade no meio de tanto luxo avassalador. Ali, ajoelhada sobre o piso de madeira rústica, ela rezava diariamente pelas almas perdidas daqueles que a haviam ferido com tanta crueldade e sem nenhuma misericórdia. O seu coração purificado recusava-se terminantemente a carregar o veneno corrosivo de um ódio mesquinho. A jovem herdeira compreendia perfeitamente a lei divina da semeadura e da colheita, sabendo que as engrenagens do universo movem-se com uma precisão assustadora
e absolutamente inevitável. Ela não precisaria levantar um único dedo para destruir a família Carvalho, pois a própria arrogância, a incompetência e a maldade deles seriam os instrumentos da sua ruína iminente. Dom Teodoro ouvia as reflexões espirituais da neta com um misto de espanto e profunda admiração, aprendendo que a verdadeira força não reside na vingança sanguinolenta. A sabedoria dela curava as feridas antigas que sangravam no peito do velho guerreiro. No entanto, o mundo dos negócios exigia ações contundentes e estratégias afiadas, e o Império Monteiro de Bragança começou a mover as suas peças invisíveis no tabuleiro econômico, sem que o nome da família fosse sequer mencionado. Ordens silenciosas foram despachadas para os principais bancos e fundos de investimento que sustentavam a frágil pirâmide financeira dos Carvalho. O crédito que antes fluía de forma abundante para as empresas de Rafael começou a secar misteriosamente, substituído por exigências burocráticas intransponíveis e taxas de juros extorsivas. A rede de proteção invisível da elite tradicional estava a ser implacavelmente retirada. Dona Vitória notou os primeiros sinais de instabilidade durante uma reunião tensa com os seus contadores, mas recusou-se a aceitar que a sua empresa estivesse em perigo real. A arrogância impedia-a de ver que o seu império imobiliário era apenas um castelo de cartas vulnerável a qualquer sopro mais forte vindo dos verdadeiros donos do poder nacional. Ela ordenou cortes nos salários dos funcionários mais humildes, mantendo intacto o orçamento milionário destinado à festa de noivado do seu filho passivo e profundamente alienado. A ganância cega e a vaidade desmedida empurravam a matriarca em direção ao abismo profundo. No escritório panorâmico da sede corporativa dos Bragança, Maria Flor analisava os relatórios financeiros dos seus rivais com uma frieza cirúrgica e um olhar perfeitamente inescrutável e sereno. Ela usava um terno de corte impecável que realçava a sua figura maternal, enquanto os diretores executivos do grupo aguardavam as suas ordens em silêncio respeitoso e admirado. Com um simples movimento de caneta sobre um documento crucial, ela vetou um financiamento vital que salvaria os Carvalho da falência iminente e absolutamente inevitável e desastrosa. A justiça kármica manifestava-se através das engrenagens frias e calculistas do mercado financeiro implacável. O dia do seu retorno oficial à sociedade estava a aproximar-se rapidamente, marcado para coincidir com o evento de caridade mais exclusivo e importante de todo o calendário nacional: o baile de inverno, organizado por filantropos bilionários. Seria o palco perfeito para a revelação da herdeira suprema, que todos julgavam ser uma lenda urbana ou um mito esquecido. Dom Teodoro supervisionava pessoalmente a confecção do vestido da neta, exigindo que a peça refletisse o poder de uma imperatriz e a pureza de um anjo redentor. O choque que abalaria a elite paulistana seria lembrado por muitas décadas. Enquanto provava o vestido cravejado de cristais preciosos diante de um enorme espelho de moldura dourada, Maria Flor mal conseguia reconhecer a garota assustada que havia sido atirada na chuva. A mulher que refletia no vidro possuía um olhar profundo e insondável, uma postura majestosa e uma aura de autoridade que subjugaria qualquer inimigo sem precisar proferir uma única palavra ameaçadora. Ela tocou suavemente o colar de diamantes autênticos que adornava o seu pescoço elegante, recordando a bijuteria barata usada por Dona Vitória para incriminar por lá covardemente. A verdade, finalmente, vestia as suas mais belas e deslumbrantes roupas de gala. O sol punha-se lentamente sobre as montanhas, tingindo o céu com tons dramáticos de vermelho e roxo, anunciando o fim do período de gestação oculta daquela força formidável. O filho no seu ventre moveu-se com vitalidade. Um lembrete constante do milagre divino que a salvara da morte certa na favela enlameada e a trouxera para o topo do mundo. A transformação estava completa. A lama havia sido lavada pela chuva de bênçãos, e a luz do seu espírito puro brilhava agora com uma intensidade cegante. O espetáculo da justiça estava com as suas cortinas prestes a abrir. Rafael e Vitória dormiriam mais uma noite em suas camas de seda,
completamente ignorantes da tempestade invisível que já começava a arrancar as fundações do seu falso império. A roda do destino completara a sua primeira volta inteira, colocando a oprimida no trono de poder e empurrando silenciosamente os opressores para a beira do precipício escuro e sem fundo. A justiça divina não faz barulho quando se aproxima. Ela apenas acontece no momento exato em que a soberba atinge o seu ápice máximo. Maria Flor sorriu serenamente para a noite estrelada, pronta para a grande e inesquecível batalha. As lições intensivas de mercado financeiro revelaram que Maria Flor possuía uma intuição genial e assustadora para prever o comportamento volátil das ações na Bolsa de Valores brasileira. Ela não apenas decorava os conceitos áridos, mas sentia o pulsar orgânico da economia, antecipando crises imobiliárias e oportunidades de expansão global, com uma precisão matemática e verdadeiramente impressionante e rara. O patriarca Bragança observava a genialidade da neta com lágrimas furtivas, reconhecendo nela o mesmo brilho indomável e audacioso que havia construído a fortuna secular da sua dinastia. O talento inato da jovem herdeira calava qualquer dúvida dos velhos conselheiros empresariais. Dom Teodoro, sentindo o peso inevitável dos seus 80 anos e as marcas de um coração outrora partido, encontrou uma nova vitalidade na convivência diária com a doce herdeira. Ele passava as tardes no jardim de inverno, narrando as histórias épicas dos seus antepassados imperiais, os erros trágicos e as vitórias retumbantes que forjaram o caráter inquebrável da sua família. Maria Flor escutava cada palavra com uma veneração profunda, absorvendo a responsabilidade imensa de preservar um legado que transcendia o dinheiro e envolvia a honra. A sucessão estava assegurada de uma maneira que nenhuma mente humana poderia prever. Apesar de viver cercada por uma opulência inacreditável, a jovem não esquecia as almas invisíveis que dividiam as ruas enlameadas, onde quase perdeu a vida e o filho amado. Em segredo, ela desviou uma parte considerável da sua mesada milionária para financiar a reconstrução de escolas e a instalação de clínicas médicas modernas na comunidade humilde que a abrigara. Ela entendia que o seu verdadeiro poder não estava em comprar mansões vazias, mas em transformar a realidade cruel daquele povo esquecido pelas autoridades corruptas e egoístas. A caridade silenciosa era a expressão mais pura da sua imensa gratidão divina. Os círculos fechados da elite paulistana começaram a sussurrar boatos sobre uma movimentação estranha e vigorosa nos bastidores sombrios do intocável e sempre discreto império Monteiro de Bragança. Especulava-se incansavelmente sobre quem assumiria o controle daquele conglomerado titânico quando o velho e cansado patriarca finalmente decidisse aposentar-se ou fechar os olhos para a vida terrena. Dona Vitória ria dessas fofocas superficiais durante os seus jantares harmonizados, afirmando com pedantismo que a velha aristocracia estava decadente e logo seria engolida pelos novos ricos audaciosos. A ignorância presunçosa tornava a matriarca surda aos estrondos distantes do vulcão prestes a explodir. No 7º mês de gestação, o corpo de Maria Flor irradiava uma beleza celestial e madura, refletindo a força vital do menino que crescia perfeitamente saudável no seu ventre. Os ultrassons mostravam um bebê forte, cujo coração batia no compasso de uma linhagem nobre e que logo herdaria não apenas riquezas infinitas, mas um nome de peso histórico e inquestionável. Ela acariciava a própria pele esticada, prometendo diariamente àquela criança que o mundo em que ele nasceria seria infinitamente mais justo e protegido do que o seu. O amor materno funcionava como um escudo intransponível contra as memórias sombrias, longe daquela redoma de amor e sabedoria. O tormento psicológico de Rafael agravava-se a cada noite mal dormida, na sua cama de lençóis, frios e pesadelos horripilantes e recorrentes. Ele sonhava frequentemente com o rosto molhado de lágrimas da sua ex-esposa, ouvindo a sua voz suplicante ecoar pelos corredores vazios da sua própria consciência perturbada e totalmente destroçada. O noivado com a fútil Beatriz parecia uma prisão sufocante, mas ele carecia da bravura necessária para romper as correntes da manipulação psicológica
imposta pela sua mãe opressora. A punição espiritual já havia começado antes mesmo da vingança financeira ser concretizada. O dia do grande evento de caridade amanheceu com um céu limpo e brilhante, como se o universo inteiro estivesse a conspirar para iluminar o triunfo absoluto da verdadeira justiça. Maria Flor estava diante da grande janela de vidro do seu quarto, observando a imensidão verde da propriedade, sentindo uma paz inabalável ancorar o seu espírito, outrora ferido e amedrontado. Ela estava pronta para descer a montanha e enfrentar os monstros do seu passado, armada com a dignidade de uma imperatriz e a pureza inquebrável de uma alma abençoada. O momento da sua apoteose havia chegado. A manhã despontou causticante sobre a metrópole cinzenta de São Paulo, espelhando perfeitamente a tensão insuportável que começava a asfixiar o império de mentiras da família Carvalho e associados. No luxuoso escritório, no topo de um arranha-céu espelhado, os telefones não paravam de tocar freneticamente, anunciando o início de um pesadelo financeiro sem precedentes e sem nenhuma explicação lógica. Investidores internacionais retiravam os seus capitais de forma abrupta, deixando as contas da construtora completamente vazias e as ações despencando ladeira abaixo na impiedosa Bolsa de Valores Nacional. Dona Vitória observava os gráficos em vermelho com os olhos arregalados, sentindo o arrepio do pânico. Com as mãos trêmulas e perfeitamente manicuradas, a matriarca arrogante esmagou o relatório financeiro impresso, recusando-se obstinadamente a aceitar a ruína iminente que batia violentamente à sua porta maciça. Ela gritava ordens histéricas aos seus diretores perplexos, exigindo que encontrassem uma solução mágica para a debandada repentina e coordenada de todos os parceiros comerciais mais importantes do grupo. A soberba impedia-a de enxergar que não se tratava de uma simples flutuação do mercado globalizado, mas de uma execução fria, calculada e mortal, orquestrada nas sombras. A sua respiração ofegante ecoava na sala luxuosa, enquanto a realidade cruel esmagava as suas ilusões superficiais. A porta de carvalho maciço do escritório foi aberta com violência, revelando a figura pálida e desgrenhada de Rafael, que tremia compulsivamente como um condenado diante do carrasco impiedoso. O marido covarde, que antes ostentava uma confiança vazia financiada pelo dinheiro materno, agora carregava no rosto o terror absoluto de quem percebe que perdeu absolutamente tudo de um dia para o outro. Ele balbuciou palavras desconexas sobre credores, bloqueando as contas pessoais, cartões de crédito recusados nas lojas mais exclusivas e oficiais de justiça, batendo na porta da mansão. A covardia dele transformou-se num choro patético e completamente humilhante e desesperador. A sensação de impotência era esmagadora e profundamente paralisante para as mentes mesquinhas daquela família, que sempre acreditou poder comprar o silêncio, a dignidade e a honra de todos. Eles debatiam-se desesperadamente numa teia invisível e asfixiante, sem conseguir identificar o monstro colossal que os devorava lentamente a partir das sombras imponentes da verdadeira aristocracia nacional e implacável. Bancos que há décadas bajulavam os Carvalho, agora exigiam o pagamento integral e imediato de dívidas estratosféricas, cancelando todas as linhas de crédito rotativo com uma frieza burocrática aterradora. A justiça divina operava magistralmente, através dos implacáveis algoritmos e contratos frios e impessoais. A quilômetros de distância daquele pandemônio corporativo insuportável e barulhento, Maria Flor encontrava-se serenamente sentada na imensa biblioteca do seu avô amoroso, bebendo um chá de camomila morno e relaxante. Ela não acompanhava os gráficos da Bolsa de Valores com ansiedade nervosa, pois confiava plenamente na competência formidável da equipe de executivos do colossal e invencível império Monteiro de Bragança. O seu coração, purificado pelo sofrimento agudo e pela fé inabalável, não sentia nenhum prazer doentio na desgraça financeira que aniquilava a família do ex-marido, covarde e traidor. A sua mente estava voltada apenas para o nascimento iminente do seu amado filho, Dom Teodoro. Por outro lado, permitia-se um sorriso sombrio
e profundamente satisfeito, enquanto assinava documentos que selavam irreversivelmente o caixão financeiro dos algozes da sua doce e preciosa neta. O velho lobo dos negócios conhecia como ninguém a arte ancestral da guerra silenciosa, utilizando o seu poder econômico formidável para esmagar os inimigos sem precisar disparar um único tiro. Ele observou a serenidade da jovem herdeira com admiração crescente, sabendo que a ausência de maldade no coração dela a tornava ainda mais digna da coroa invisível que logo ostentaria. O contraste entre a paz do campo e o caos da cidade era poético. A notícia da derrocada financeira dos Carvalho espalhou-se como fogo em palha seca pelos corredores fofoqueiros e cruéis da alta sociedade paulistana, causando um isolamento imediato e impiedoso e rápido. O Barão do Gado, pai da fútil noiva, Beatriz, cancelou o casamento milionário por telefone, insultando Rafael e proibindo qualquer contato futuro com a sua família de novos ricos deslumbrados. A aliança que supostamente salvaria a construtora ruiu como um castelo de cartas barato, deixando os Carvalho completamente isolados numa ilha de dívidas impagáveis e processos judiciais destrutivos. A humilhação pública começava a desenhar os seus contornos mais cruéis e implacáveis. No interior escuro e opressivo da sua mansão, outrora vibrante, Dona Vitória andava de um lado para o outro pelos tapetes persas, arrancando os próprios cabelos, bem tingidos, em desespero total. Os empregados, que há anos suportavam os abusos verbais e as humilhações diárias da matriarca tirânica, começaram a pedir demissão em massa, abandonando a casa luxuosa à própria sorte e ao abandono. A solidão gelada instalou-se nos amplos salões de mármore impecável, ecoando os passos nervosos de uma mulher que finalmente provava o veneno amargo da sua própria arrogância desmedida e cega. A roda implacável do karma girava com uma força brutal e devastadora. Rafael, trancado no seu quarto mergulhado na penumbra, abraçava uma garrafa de uísque barato enquanto as lágrimas escorriam incessantemente pelo seu rosto, barbudo e profundamente marcado pela insônia crônica. A memória da noite chuvosa em que abandonou Maria Flor grávida retornava com uma nitidez torturante, rasgando a sua alma covarde com as garras afiadas de um arrependimento tardio e totalmente inútil. Ele compreendeu, na sua mediocridade espiritual, que havia trocado um anjo luminoso e puro por uma ilusão monstruosa criada pela ganância diabólica da sua própria mãe controladora. A dor da culpa consumia as suas entranhas como um ácido corrosivo e letal. A humilhação atingiu um nível insuportável quando os advogados do banco principal bateram à porta da mansão com uma ordem judicial de busca, apreensão e penhora imediata de todos os bens valiosos, quadros de pintores famosos, esculturas importadas da Europa e até mesmo as joias extravagantes de Dona Vitória foram friamente catalogados e ensacados por oficiais de justiça com rostos completamente impassíveis. A matriarca tentou suborná-los com promessas vazias e gritos histéricos de indignação, mas foi prontamente ignorada e ameaçada de prisão por desacato à autoridade pública em pleno exercício da lei. A riqueza material evaporava como neblina sob o sol forte e abrasador. Entre os bens confiscados impiedosamente pelas autoridades, encontrava-se o famigerado colar de diamantes que havia sido utilizado como prova forjada para expulsar a inocente Maria Flor para as ruas alagadas. Ao ver a joia brilhante desaparecer dentro de um cofre portátil, Dona Vitória soltou um grito gutural de dor profunda, como se tivessem arrancado um pedaço vital da sua alma negra. Aquela gargantilha representava a sua vitória mentirosa e a sua crueldade absoluta. E a perda do objeto simbolizava o fim irremediável do seu reinado de terror doméstico e mentiras sociais. O universo exigia o pagamento das dívidas morais com juros dolorosíssimos. A mão invisível que estrangulava as finanças da família Carvalho não demonstrava nenhuma piedade, apertando o cerco a cada nova hora do dia com uma precisão matemática e verdadeiramente letal e aterrorizante. Cada tentativa desesperada de Rafael
para conseguir um empréstimo de salvamento com antigos amigos de golfe resultava em portas fechadas violentamente na sua cara. Acompanhadas de olhares de desprezo profundo, o sistema elitista que eles tanto veneravam e usavam para oprimir os mais pobres, agora revelava a sua face mais monstruosa e canibalística, devorando os próprios filhos que caíam em desgraça perante os mestres absolutos. O desespero tornava-se o pão diário, enquanto a tempestade de falências varria o nome Carvalho da Elite. Maria Flor caminhava lentamente pelos jardins ensolarados da imensa propriedade Bragança, sentindo a brisa suave acariciar o seu rosto pálido. Ela entrou na pequena capela de Pústica, que mandara construir. Ajoelhou-se com dificuldade devido ao tamanho avançado do ventre e acendeu uma vela branca em honra a Nossa Senhora. A jovem orou com fervor pelas almas atormentadas dos seus ex-algozes, pedindo que a dor do fracasso financeiro pudesse despertar neles algum resquício de humanidade verdadeira e humildade salvadora. A sua compaixão era a marca inconfundível de uma verdadeira rainha justa. A herdeira sabia perfeitamente que a punição que se abatia sobre Dona Vitória e Rafael não era uma vingança mesquinha, arquitetada por mentes humanas, mas sim a manifestação implacável da justiça de Deus. O dinheiro, que antes era o Deus Todo-Poderoso, adorado por aquela família fútil, converteu-se subitamente na espada flamejante que os expulsava do paraíso artificial que haviam construído sobre o sofrimento alheio. A lei divina do retorno demonstrava que ninguém pode destruir a vida de um inocente e continuar a prosperar tranquilamente como se estivesse completamente imune às consequências kármicas. O choro da oprimida havia chegado aos ouvidos do Criador poderoso. O avô observava a sua neta rezando com uma veneração silenciosa, compreendendo que o império material que ele construíra com suor e sangue estaria em mãos incrivelmente sábias e perfeitamente puras. Ele aproximou-se devagar, apoiando-se na sua pesada bengala de ébano, e tocou suavemente o ombro da jovem grávida, transmitindo todo o amor e a proteção que guardara durante 20 longos anos. Dom Teodoro murmurou palavras de bênção ancestral, assegurando que o filho de Maria Flor nasceria num ambiente banhado em amor verdadeiro, longe das sombras do preconceito, da ganância desmedida e da maldade que infectavam a sociedade desigual do país. No dia seguinte, as capas dos principais jornais de economia do Brasil estampavam a queda livre e estrondosa do Grupo Carvalho, descrevendo a falência como um dos maiores mistérios do mercado atual. Analistas financeiros debatiam-se em programas de televisão, tentando explicar o colapso repentino de uma construtora tão sólida, elaborando teorias complexas que passavam muito longe da verdade oculta e verdadeiramente implacável. Ninguém imaginava que a ordem de destruição havia partido do topo da montanha, ditada pela fúria silenciosa de um avô bilionário que protegia a sua neta injustiçada e humilhada cruelmente. O poder real atua silenciosamente nos bastidores insondáveis da vida. Ao ler as manchetes escandalosas enquanto tomava um café amargo e frio na cozinha deserta da sua mansão decadente, Dona Vitória sentiu uma pontada aguda e paralisante no lado esquerdo do seu peito. A mulher que sempre ostentou uma saúde de ferro e uma pose de deusa intocável tombou sobre a mesa de granito suja, ofegando em busca de ar num ataque de pânico avassalador. Rafael correu em socorro da mãe, mas os seus movimentos lentos e a sua mente embotada pelo álcool excessivo tornaram a cena ainda mais patética e tristemente lamentável aos olhos de qualquer espectador invisível. A queda era vertiginosa e muito rápida. A ambulância do Sistema Público de Saúde foi acionada porque o luxuoso plano médico internacional da família havia sido cancelado sumariamente pelos credores implacáveis e absolutamente inflexíveis durante a madrugada caótica. Os paramédicos entraram na mansão suntuosa e encontraram a matriarca estendida no chão, exigindo ser tratada com a deferência reservada às grandes damas, mesmo estando prestes a perder a própria consciência. O choque de realidade de ser colocada numa maca simples e levada para um hospital comum foi um golpe psicológico infinitamente pior do que a dor física que lhe oprimia
o coração endurecido pelo orgulho desmedido. A arrogância despencava cruelmente no abismo. Rafael aguardou durante horas intermináveis, numa sala de espera lotada e desconfortável do hospital público, rodeado por pessoas humildes que ele sempre havia desprezado e invisibilizado com nojo extremo e revoltante. O cheiro de produtos de limpeza baratos e a iluminação fluorescente e fria agrediam os seus sentidos de ex-milionário, mergulhando-o num abismo de reflexões sombrias sobre o fracasso absoluto da sua própria existência. Ele olhou para as suas mãos trêmulas e vazias, percebendo que o castigo divino havia arrancado todas as suas falsas seguranças, deixando-o completamente nu e desamparado perante o tribunal implacável do destino justo. O sofrimento era sufocante, longe daquele cenário de miséria moral e física crescente. O palácio dos Monteiro de Bragança fervilhava com os preparativos finais para a grande aparição pública da sua legítima herdeira secreta. Costureiras de renome ajustavam os últimos detalhes do vestido deslumbrante que Maria Flor usaria no evento de caridade mais esperado do ano. Uma peça que irradiava um poder suave e indescritível e majestoso. A jovem olhava-se no espelho e sorria serenamente para a mulher forte e formidável que devolveria a dignidade ao seu nome manchado, encerrando um ciclo de humilhações com um triunfo espetacular e silenciosamente ensurdecedor. A coroação estava a aproximar-se rapidamente, como uma ironia fina e calculada, típica dos grandes estrategistas aristocratas. Dom Teodoro ordenou que um convite de honra para o baile de inverno fosse enviado diretamente para a falida família Carvalho. O velho patriarca sabia que o desespero financeiro faria com que Dona Vitória e Rafael usassem as suas últimas economias secretas para comparecer ao evento. Na esperança vã de mendigar ajuda, eles iriam rastejar até os pés da alta sociedade, procurando desesperadamente por um investidor milagroso, sem desconfiar que estavam caminhando cegamente para o matadouro social brilhantemente preparado para eles. A armadilha perfeita estava finalmente e completamente montada. Quando o convite caligrafado a ouro puro chegou à porta da mansão penhorada, Dona Vitória, recém-saída do hospital e amparada por bengalas médicas, viu naquilo um sinal divino de salvação imediata. Ela gastou as últimas joias escondidas no forro das malas para alugar roupas de gala para si e para o filho abatido, recusando-se a aceitar a derrota final e absoluta. A matriarca iludida acreditava piamente que o misterioso herdeiro da fortuna Bragança, do qual todos falavam em sussurros reverentes, poderia ser seduzido pelos lamentos tristes e pelas mentiras ensaiadas da sua própria família, outrora gloriosa e intocável. A cegueira da soberba era fatal. O contraste entre a ansiedade doentia e suada dos Carvalho e a tranquilidade majestosa e serena de Maria Flor marcava a separação definitiva entre as almas presas na lama e aquelas que voavam rumo ao sol. A jovem mãe conversava mentalmente com o bebê no seu ventre redondo, prometendo que aquela noite marcaria o fim de todas as sombras e o início luminoso do seu reinado de paz e de justiça inabalável. O império familiar, com todas as suas engrenagens colossais, estava perfeitamente alinhado para apresentar ao Brasil a sua nova e incontestável rainha absoluta. O palco do destino estava magnificamente iluminado. O ar da metrópole carregava uma eletricidade palpável e quase mágica, prenunciando uma tempestade social que faria a chuva daquela fatídica noite de abandono parecer um simples orvalho matutino inofensivo. Rafael tentou ajustar a gravata do seu smoking alugado, enquanto a mãe ensaiava sorrisos plásticos e falsos na frente de um espelho manchado e rachado no canto do quarto vazio. Eles marcharam em direção ao evento filantrópico como cordeiros ignorantes caminhando para o altar do sacrifício supremo, sem imaginar a revelação brutal e aterradora que os aguardava debaixo dos lustres de cristal. O ato final da sua tragédia estava apenas a começar. O imponente salão de festas do palácio mais exclusivo de São Paulo brilhava intensamente sob a luz de lustres de cristal centenários e luxuosos. A nata da sociedade brasileira reunia-se no aguardado baile de inverno.
exibindo diamantes reluzentes e sorrisos moldados pela hipocrisia e pela conveniência social. Do lado de fora, um táxi comum descarregava discretamente Dona Vitória e Rafael Carvalho, que tentavam desesperadamente esconder a decadência nas suas roupas alugadas e mal ajustadas. O contraste entre a opulência do evento e a ruína financeira daquela família outrora intocável era gritante e profundamente patético aos olhos atentos. Dona Vitória caminhava com extrema dificuldade, apoiando-se numa bengala simples, enquanto mascarava o seu pânico evidente com uma expressão forçosamente arrogante e altiva. O seu olhar desesperado varria o salão cintilante em busca do misterioso herdeiro da fortuna Bragança, a sua última e patética esperança de salvação financeira. Rafael suava frio ao lado da mãe, exalando um leve odor de álcool barato que denunciava o seu estado psicológico completamente destroçado e covarde. Eles moviam-se como fantasmas indesejados num paraíso que não lhes pertencia mais, mendigando silenciosamente por uma migalha de atenção da elite poderosa e indiferente. A humilhação social começou quase imediatamente, quando antigos amigos e parceiros de negócios viraram ostensivamente as costas para os Carvalho falidos. Os sussurros maldosos e as risadas contidas ecoavam pelos corredores de mármore, tu arma, rasgando a soberba da matriarca como facas afiadas e implacáveis. Ninguém queria associar a sua imagem radiante àquela dupla apodrecida pelas dívidas e pelos escândalos recentes que estamparam as páginas de todos os jornais. O isolamento gelado no meio de uma multidão festiva e barulhenta provava que o dinheiro era o único laço verdadeiro que os unia àquela classe social superficial. Enquanto a escória da alta sociedade agonizava no andar inferior, Maria Flor preparava-se serenamente numa suíte presidencial reservada exclusivamente para a realeza. O seu vestido de seda pura, bordado com fios de ouro e diamantes autênticos, caía perfeitamente sobre o ventre majestoso e abençoado de 8 meses. Dom Teodoro observava a neta com os olhos marejados de orgulho absoluto, segurando a mão delicada da jovem mulher que superara o inferno com dignidade. Ela respirou fundo, sentindo a proteção de Nossa Senhora Aparecida envolver o seu espírito forte, pronta para enfrentar os seus demônios do passado. A orquestra sinfônica cessou abruptamente a melodia suave que embalava o ambiente, exigindo a atenção imediata de todos os convidados bilionários ali presentes. O mestre de cerimônias, com uma voz grave e cerimoniosa, pediu que os olhares se voltassem para a monumental escadaria de mármore branco. Ele anunciou a presença formidável de Dom Teodoro Monteiro de Bragança, o homem que controlava silenciosamente os destinos econômicos de quase todo o país. O silêncio absoluto e reverente que se seguiu anunciava a revelação do segredo mais bem guardado e aguardado daquela década na sociedade brasileira moderna. Os holofotes cruzaram o espaço gigantesco e iluminaram o topo da escadaria, revelando uma visão que paralisou os corações de todos os presentes. Maria Flor surgiu como uma verdadeira imperatriz divina, irradiando uma luz celestial e um poder absoluto que transcendia qualquer beleza física terrena. As joias ancestrais da família Bragança cintilavam no seu pescoço esbelto, coroando a sua vitória inquestionável sobre a miséria, a humilhação e a dor. A multidão soltou um murmúrio coletivo de espanto e fascínio, completamente hipnotizada pela majestade silenciosa daquela mulher, incrivelmente deslumbrante e profundamente soberana e misteriosa. No meio do salão abarrotado, o mundo de Dona Vitória colapsou instantaneamente com uma violência aterradora e completamente destruidora e fulminante. A taça de champanhe escapou dos seus dedos trêmulos e esqueléticos, espatifando-se no chão de mármore polido, com um estrondo agudo e final. Os olhos da matriarca arregalaram-se num horror indescritível ao reconhecer, sob o brilho dos diamantes imperiais, o rosto da nora humilde que ela escorraçara. A mulher que ela chamara de lixo da favela era, na verdade, a dona absoluta de todo o império financeiro que agora os esmagava sem qualquer piedade. As pernas de Rafael cederam subitamente, obrigando-o a apoiar-se numa pilastra gelada para não desabar perante a elite
que os observava curiosamente. O seu coração covarde falhou uma batida ao contemplar a deusa grávida e intocável que outrora fora a sua esposa, dedicada e amorosa. A compreensão brutal do erro colossal que cometera atingiu a sua mente fraca como um raio devastador e impossível de ser evitado ou remediado. Ele havia trocado a herdeira da dinastia mais rica do Brasil por uma futilidade passageira, atirando na lama o próprio filho, que agora herdaria o mundo inteiro. O terror psicológico de Dona Vitória atingiu níveis insuportáveis, provocando uma tontura avassaladora que a fez cambalear pateticamente no meio da multidão elegante. A ironia cósmica era demasiado cruel para a sua mente arrogante. Processar ela viera implorar de joelhos pela caridade da mesma pessoa que tentou destruir. O karma revelava-se de forma espetacular e teatral, punindo a sua maldade não com agressões físicas, mas com a humilhação suprema de ser inferiorizada eternamente. O seu império de mentiras havia sido pulverizado pela luz cegante daquela verdade absoluta, inegável e assustadoramente grandiosa. Do alto da escadaria monumental, Maria Flor percorreu o mar de rostos com uma serenidade inabalável e encontrou facilmente os seus antigos algozes desesperados. Ela não sentiu ódio, nem desejo de gritar ou insultá-los publicamente, pois o seu coração estava purificado pela fé e pelo amor materno. Apenas os observou com uma compaixão fria e distante, compreendendo que a verdadeira justiça de Deus não precisa de espetáculos vulgares de vingança humana. A sua mera existência gloriosa naquele pedestal inatingível era o castigo definitivo que consumiria as almas obscuras de Rafael e Vitória até ao fim. Dom Teodoro assumiu o microfone com uma autoridade que fez as paredes do teatro tremerem levemente sob a força da sua voz experiente. Ele apresentou Maria Flor ao mundo não apenas como a sua neta amada e reencontrada, mas como a nova presidente oficial do conglomerado Bragança. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores e prolongados. Uma verdadeira ovação bajuladora da elite que reconhecia a sua nova governante suprema e inquestionável. Para a família Carvalho, aquele som estrondoso assemelhava-se à marcha fúnebre que selava definitivamente os portões do seu próprio túmulo financeiro e social irremediável. A multidão de bilionários abriu caminho reverencialmente, formando um corredor humano perfeito para que a herdeira descesse os degraus e caminhasse pelo salão suntuoso. Maria Flor avançava com a graciosidade de um anjo justiceiro, guiada pelo braço forte do seu avô protetor e acompanhada por seguranças discretos. Cada passo que ela dava em direção ao centro da festa aumentava a tensão asfixiante que paralisava completamente a respiração ofegante de Dona Vitória. O destino, implacável e caprichoso, forçava o encontro inevitável entre a luz resplandecente da bondade e a escuridão absoluta da inveja e da maldade. A jovem rainha parou exatamente a 2 metros de distância dos seus antigos opressores, criando um vácuo de silêncio absoluto e cortante ao redor deles, incapaz de suportar o peso esmagador daquela presença majestosa e pura. Rafael desabou de joelhos no chão frio, chorando copiosamente como um menino assustado. Ele juntou as mãos num gesto patético de súplica, implorando perdão com a voz embargada e repulsiva diante de toda a nata da sociedade paulistana. A covardia que antes o fizera expulsar a esposa, agora o forçava a rastejar de forma humilhante perante o poder incalculável dela. Dona Vitória, com o seu orgulho monumental estilhaçado em milhares de pedaços irrecuperáveis, não conseguiu manter as pernas fracas e cedeu ao peso do destino. A mulher temida e cruel também caiu de joelhos ao lado do filho miserável, baixando a cabeça tingida numa submissão forçada e profundamente vergonhosa. O quadro visual era de uma poesia kármica devastadora, os ricos opressores ajoelhados na poeira, implorando pela misericórdia da menina órfã e pobre que tentaram esmagar. Maria Flor olhava-os de cima, com a expressão serena e insondável de quem já não pertencia àquele mundo mesquinho e podre, com uma voz suave, mas que carregava o peso implacável de 1000 tempestades divinas.
Maria Flor quebrou o silêncio doloroso que envolvia aquele momento histórico. Ela lembrou-lhes da chuva gelada, das falsas acusações criminosas e do portão de ferro que foi trancado sem nenhuma piedade naquela noite obscura. Declarou que a justiça de Deus havia sido feita através das próprias mãos corruptas e incompetentes deles, sem que ela precisasse sujar o seu coração puro. As suas palavras não continham ódio venenoso, apenas a constatação gélida e definitiva de que a colheita da maldade havia chegado inexoravelmente. Após proferir a sentença final que aniquilava qualquer esperança de perdão ou resgate, Maria Flor deu as costas aos Carvalho com uma elegância suprema. Um aceno discreto de Dom Teodoro foi suficiente para que os seguranças do evento agarrassem Rafael e Vitória e os arrastassem para fora do recinto. Eles foram enxotados pelas portas dos fundos, exatamente como o lixo que outrora consideraram que a jovem nora grávida representava para a sua linhagem corrompida. O salão voltou a celebrar alegremente, enquanto Maria Flor sentia a sua alma finalmente livre, pronta para governar o seu império abençoado. A noite fria de São Paulo abraçou os corpos trêmulos de Dona Vitória e Rafael Carvalho quando foram atirados sem piedade para fora do suntuoso palácio de eventos. O contraste brutal entre o calor luxuoso do salão e a calçada áspera simbolizava a queda definitiva daquela família arrogante e cruel. Sem dinheiro para um táxi e com as contas bloqueadas, mãe e filho caminharam a pé pelas ruas escuras da metrópole implacável. A ironia kármica desenhava perfeitamente a mesma rota de desespero profundo e abandono solitário que Maria Flor havia percorrido sob a tempestade implacável. Nos dias seguintes, a tragédia consumou-se de forma absoluta e irreversível para os arrogantes ex-milionários falidos. O banco confiscou a mansão majestosa, expulsando Vitória e Rafael com apenas as roupas do corpo e algumas malas cheias de amargura. Sem amigos, sem crédito e com o nome enlameado nos jornais. A única opção restante foi alugar um barraco minúsculo na mesma favela onde Maria Flor quase morrera. O cheiro de esgoto aberto e a violência diária tornaram-se a nova realidade sufocante da matriarca orgulhosa e do filho covarde, agora aprisionados no inferno de pobreza que tanto desprezavam. Rafael, um homem completamente quebrado e envelhecido pelo vício em álcool barato, passava os dias inteiros sentado na porta de madeira podre, olhando fixamente para o vazio. A lembrança do amor verdadeiro da sua ex-esposa torturava a sua mente doentia, percebendo tardiamente que havia destruído a própria vida por absoluta falta de caráter. Dona Vitória, a antiga rainha da sociedade, agora lavava roupas sujas para terceiros numa tentativa desesperada de comprar comida básica. As mãos calejadas e feridas substituíram as unhas impecáveis, ensinando-lhe através da dor física que a justiça de Deus jamais perdoa a crueldade humana. Em um contraste celestial e calmo, a vida no palácio da família Bragança florescia com uma energia luminosa e repleta de amor puro e genuíno. Numa manhã ensolarada, os choros vigorosos de um recém-nascido ecoaram pelos corredores de mármore branco, anunciando a chegada sagrada do pequeno e forte herdeiro. Maria Flor deu à luz um menino perfeitamente saudável, cercada pelos melhores médicos e segurando firmemente a mão do seu avô protetor. As lágrimas que banharam o seu rosto pálido não eram de tristeza, mas sim de uma infinita gratidão a Nossa Senhora por aquele milagre maravilhoso no seu colo. Dom Teodoro, o formidável bilionário que controlava a economia nacional, chorou copiosamente ao segurar o bisneto precioso pela primeira vez nos seus braços idosos. O menino, batizado carinhosamente com o nome do avô para honrar o resgate majestoso da sua mãe, representava a renovação gloriosa da linhagem imperial secular. A cerimônia singela ocorreu na pequena capela rústica da propriedade, um evento iluminado e sereno que acolheu apenas corações verdadeiramente puros e amigos leais. A paz absoluta e reconfortante reinava sobre aquele império magnífico, curando por completo os 20 anos de luto sufocante, tristeza profunda e ausência dolorosa da herdeira.
Com o espírito livre de ressentimentos sombrios, Maria Flor assumiu as rédeas do conglomerado bilionário, guiando os negócios com uma visão solidária e humana. Ela direcionou parte substancial da fortuna incalculável para erguer hospitais, escolas gratuitas e grandes orfanatos nas áreas mais vulneráveis e esquecidas do Brasil. A rainha desejava fervorosamente que nenhuma mulher grávida enfrentasse a mesma humilhação cruel e o abandono doloroso que ela própria sofreu nas ruas molhadas de São Paulo. A força inabalável da sua coroa invisível residia na capacidade extraordinária de transformar a antiga dor em esperança transformadora para milhares de almas invisíveis. No primeiro aniversário do seu filho, Maria Flor inaugurou a maior creche beneficente da cidade, construída exatamente no coração da favela perigosa, onde fora resgatada pela frota blindada. O seu comboio majestoso cruzou as mesmas ruelas estreitas, mas agora sob um sol radiante que iluminava os sorrisos esperançosos dos moradores humildes. A comunidade inteira reuniu-se com imensa alegria para celebrar e aplaudir a bilionária caridosa que jamais virara as costas para as suas raízes. A presença magnética da jovem irradiava uma empatia profunda, tocando intensamente os corações sofridos daquele povo marginalizado por tantas décadas de abismo social brasileiro. Durante a alegre cerimônia, através dos vidros escuros e blindados do seu carro luxuoso, Maria Flor presenciou silenciosamente o desfecho doloroso daquele ciclo kármico inexorável. Na calçada esburacada e suja, Vitória ostentava roupas rasgadas, observando a celebração com um olhar vazio, envelhecido e repleto de desespero absoluto. Ao seu lado, Rafael tremia compulsivamente pelos efeitos destrutivos da miséria extrema, completamente incapaz de erguer os olhos para encarar a comitiva majestosa que passava lentamente. O universo havia cobrado as dívidas morais até a última gota de sofrimento, provando com clareza brutal que a lei divina da colheita jamais falha. A herdeira virtuosa não sentiu qualquer alegria perversa ao testemunhar a miséria absoluta dos seus antigos algozes. Apenas confirmou silenciosamente a perfeição formidável da justiça espiritual. Ela virou o rosto suavemente, focando todo o seu amor maternal no pequeno Teodoro, que dormia um sono profundo e angelical no banco macio. A tempestade aterrorizante ficara definitivamente no passado distante, limpando a terra árida para que as flores da bondade, da esperança e da verdadeira fé brotassem livremente. Maria Flor sorriu para o futuro luminoso, compreendendo intimamente que a verdadeira nobreza repousa apenas na compaixão e na caridade divina. O vento suave balançou as folhas verdes das árvores, varrendo as últimas cinzas do passado sombrio e coroando aquela saga emocionante com uma profunda melodia de paz. A menina órfã e humilhada, escorraçada para as chuvas implacáveis por corações de pedra, convertera-se brilhantemente na líder mais benevolente que aquele país gigantesco já aplaudira. O império ancestral dos Bragança floresceu ancorado nos pilares sagrados do amor materno, atestando para o mundo que a luz celestial sempre desintegra as trevas da arrogância perversa. Maria Flor encontrou finalmente a redenção, transformando as suas feridas num legado imortal de infinita justiça.